Jesus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais. Aleluia! Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor.
Tu és digno. Oh, aleluia. Aleluia. Tem como colocar os Salmos 23? Nós vamos ler os Salmos 23. Aleluia, Jesus. Tu és digno. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 2. Pode passar? Pode passar? Jesus, tu és digno, Pai. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Vamos glorificando. Deitar-me faça em passos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele guia-nos. Ele caminha com a gente nas águas tranquilas. Põe no verso 3. Aleluia, Jesus. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Passa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está com a gente. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Passa. Aleluia, Jesus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 7. Aleluia, aleluia. Nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Ele nos guia onde quer que nós estejamos, no vale da sombra da morte, nas águas tranquilas. Ele está do nosso lado. Ele não nos abandona no deserto. Ele não olha lá de cima. Ele caminha com a gente no deserto. Então, enquanto louvamos, o Senhor está do nosso lado, caminhando com a gente. Aleluia. Aleluia, Ele é fiel. Mesmo que às vezes nós achamos que Deus não está mais do nosso lado, Ele está. Às vezes parece que tudo está perdido, a nossa mente se fecha, nós paramos de sentir a presença do Senhor, mas Ele continua do nosso lado. Então, conforme for sua circunstância, o que esteja passando, louve, 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 louve ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia, Jesus, Tu és digno, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia
no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. Enquanto você abre aí a Bíblia, apenas uns avisos aqui importantes. A gente permanece com a nossa campanha da cesta básica. Então, você, sempre que você estiver vindo para a igreja e puder se lembrar, né, ou botar um aviso aí no seu telefone celular, ele tem uma ferramenta lá que se chama despertador. Ele vai despertar e vai lembrar, cesta básica. Aí você lembra de trazer, né, alguma coisa aqui para nos, né, poder fazer alimento não perecível, tá, irmãos? Para podermos abençoar aqueles que estão necessitando. Amém? Também estamos fazendo uma coleta de roupas para doação, né? Pode ser roupas usadas, mas em bom estado de conservação, né? E se você tiver alguma roupa no seu armário lá, né, que você não usa mais, ou do seu filho, do seu irmão, da sua mãe, você também pode trazer para nós, que poderá servir para muitas pessoas. Amém? Amanhã, quinta-feira, dia de células. Amém. Então, se você conhecer alguma família que esteja necessitando dessas doações, né, pode procurar a Bárbara aí no final do culto, e a gente vai anotar o nome, vamos, né, sem qualquer constrangimento, tá, irmãos? Nós somos uma igreja do amor. Amém? Amanhã, quinta-feira, dia de células. Aleluia. Amém? Amém. Célula, aqui tem 3 células, tem uma quarta célula na casa do Mateus, né? Então, se você tiver dúvida e quiser saber do endereço, né, eu tenho uma célula aqui na Magalhães Penido, a partir das 20 horas. Também, se quiser informações, pode me procurar no final do culto. O Edmar já fez a célula dessa semana, né? Você mudou para terça agora? Vai ser toda terça-feira? Glória a Deus. Amém. E, o que mais? Acho que é só isso, né? Tem algum aviso a mais que eu não falei? Glória a Deus, queridos. 2 Timóteo, né, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 6. Do 6 ao 8. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, ou seja, está no final da vida, né? E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Quem ama a vinda do Senhor aqui, queridos? Aleluia. Então, essa promessa é para nós também, queridos. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Pai querido, ó Pai, essa é a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Deus, através da Tua palavra, tocar os nossos corações nessa noite. E que tudo aquilo que, ó Deus, precisamos ouvir do Senhor, ouçamos de coração aberto. Ó Deus, tira de nós todo cansaço nesse momento, toda distração, toda preocupação, Senhor Deus. Queremos, ó Deus, estarmos centrados na Tua voz e na Tua palavra neste momento, Senhor. No nome de Jesus, Pai. E que o Senhor me use aqui, Senhor Deus, apesar de mim mesmo, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém? Então, aqui tem eu estou dando a sequência da nossa série de ministrações, falando dessa tal felicidade. E falando dessa tal felicidade, nós estamos, discorrendo alguns pontos que no nosso dia a dia, na nossa vida, nos afligem, nos fazem ficar muitas vezes preocupados, ansiosos, sem saber para onde ir, sem saber para onde correr, sem saber como lidar com as adversidades, com os problemas, e isso vem e nos encharca de um monte de coisa na nossa cabeça, e aparece um monte de gente para falar no nosso ouvido, na nossa orelha, falando que você está perdendo tempo, e fala um monte de coisa para nós, e a gente fica, peraí, para onde que eu vou, para onde que eu corro, onde que eu estou, como que eu vou, tem um negócio assim,
Então as pessoas acabam ficando um pouco sem direção. E nós estamos aqui tentando juntos, irmãos, debatermos esses assuntos e avançarmos e conhecermos mais de Deus nesse propósito para nós. É importante que o conhecimento venha, não só para a gente ter conhecimento e ficar inchado com ele, mas para que ele venha nos produzir mudanças, venha trazer mudanças no nosso entendimento, na nossa caminhada. E é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz sermos melhores a cada dia. Amém? Então aqui, Paulo está lá no final da vida dele, né? E ele está lá dizendo uma coisa muito importante para nós. Ele está dizendo que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Hoje nós vamos falar sobre qual é o significado da nossa vida. Amém? Muitas vezes nós ficamos sem saber por que nós nascemos, por que nós estamos aqui nessa confusão toda, nesse planeta, vivendo chuva, vivendo sol, né? Sentindo frio, sentindo calor, eu um pouco mais de calor do que todo mundo, mas isso é normal. Mas o que nós precisamos entender, qual é o significado da nossa vida, qual é o motivo da nossa existência. Isso é muito complexo cá entre nós, né? É muito complexo da gente perceber. Mas Paulo, ele chegou no fim da vida dele, e ele falou, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu cumpri minha missão. Quem discorda disso, né? Puxa vida, Paulo foi um cara, né, que foi, né, era um perseguidor dos cristãos no início da igreja primitiva. Ele chegava e matava, né, pegava todo mundo na pancada, até o dia que Jesus derrubou ele do cavalo. Literalmente, ele caiu do cavalo e teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro genuíno com Deus. E isso transformou a vida de Paulo, assim como tem transformado a minha e a sua vida, amém? Essa transformação mudou a história de Paulo. E Paulo deixou de ser um perseguidor para ser o precursor da igreja de Cristo na terra. Ele fez tudo o que ele fez, e muito do que nós lemos hoje na palavra de Deus foi produzido por ele. Essas direções de Paulo para nós são muito valiosas. Eu amo as leituras paulinas, porque elas nos exortam, nos edificam, nos encorajam a vivermos mais de Deus, a vivermos mais da nossa própria miséria pessoal, a irmos além de nós mesmos. E aí Paulo, então, ele faz essa frase aqui, né? Eu acho que, inclusive, é uma frase bacana para a gente colocar lá o que eles chamam de epitáfio, né? Sabe o que é epitáfio? Além de ser uma música dos Titãs, né? Epitáfio é aquela frase que tem lá nos túmulos, né? Ah, fulano de tal, né? Guardou a fé. Eu acho que é uma boa frase para colocar no meu epitáfio lá do meu túmulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Queridos, que todos nós, queridos, possamos, se Jesus não voltar antes, amém? Nós possamos ser como Paulo, colocarmos a nossa vida ao dispor de Deus e chegarmos ao final da vida, nos olharmos no espelho, encontrarmos com Deus na eternidade e termos uma paz no coração, um entendimento de que nós fizemos o melhor para Deus, que vivemos o melhor para Deus. E como, queridos, é difícil a gente entender isso, saber se estamos certos, se estamos errados, se estamos no caminho, se não estamos, se estamos fazendo bem ou se estamos fazendo mal. Mas é importante nós termos isso no nosso coração. Guimarães Rosa, um escritor muito importante da nossa literatura, ele escreveu uma vez que viver é muito perigoso. E é perigoso, né, queridos? Viver é muito perigoso. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a tudo que está à nossa volta. Eu costumo dizer, né, não sei se tem algum motoqueiro aqui, eu costumo dizer que a vida de motoqueiro é um pouquinho mais perigosa do que os outros, normalmente. Porque o negócio perigoso é o tal da moto. Né? Por quê? Porque o cara, se qualquer desequilíbrio, qualquer coisinha que ele tiver, ele está, né, no asfalto, está todo ralado, está todo machucado. E quantas pessoas, meu filho teve um acidente grave, quantos motoqueiros tinham no Hospital João 23 arrebentados? E todo dia chega, parece que é uma manada de motoqueiro quebrado. Que vida difícil que é de motoqueiro, queridos. Então,
Se você puder, não tenha uma moto. Amém? Agora, se você tiver que ter uma moto, ore muito a Deus para que Ele te proteja. Amém? Então, cá entre nós, viver é um grande desafio. Viver é um grande desafio. Né? Desde o dia que nós nascemos até o dia da nossa morte, quanta coisa a gente vive. Quantas coisas acontecem na nossa vida. Coisas boas, coisas ruins, coisas que nem sim, nem que não. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo na nossa vida com coisas fúteis. Quantas coisas acontecem e que desafio que é viver. E aí a gente vê um monte de gente falando coisas a respeito da nossa vida. Eu falei aqui na semana passada sobre a questão da autoajuda, né? Aqueles livros lá de autoajuda, pense bem, tenha um pensamento positivo que você vai se dar bem na vida e etc e tal. Eu até acho, né, e eu até me compartilho com essa geração da autoajuda, porque cá entre nós, irmãos, não sei se você como eu, todos nós queremos ter uma vida melhor, amém? Não sejamos hipócritas de dizer que eu prefiro andar de ônibus do que de carro, né? Se eu tiver andar de ônibus, amém, Deus, que bom. Mas cá entre nós, se a pessoa puder andar de carro, que mal há nisso? Que mal há em almejar alguma coisa como isso? É um conforto maior. Eu estou dando um exemplo aqui só para a gente contextualizar. Para não pensarmos que nós somos hipócritas, já sabe, não, eu tenho que ser pobre, humilde, miserável, porque senão Deus não vai se agradar de mim. Muito pelo contrário, amados. Eu já disse aqui também que Deus, quando nos abençoa, né, é para que nós também sejamos uma bênção. O problema não é a riqueza em nós, é o amor à riqueza. O problema não é a riqueza em nós, é quando a riqueza para em nós mesmos e não se torna bênção na vida de outros. Amém? Então, se você tem o coração disposto, né, um coração aberto, um coração livre deste egoísmo, Deus vai te abençoar de maneira sobrenatural, queridos. Tenha esse entendimento. Mas se você viver uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida de paz, mesmo não tendo uma grande conta bancária, é bênção de Deus também para você. É proteção de Deus também para nós. Amém? Por quê? Porque nós não podemos ligar a nossa satisfação, o nosso sucesso a essas questões todas. Na questão financeira. Mas é importante que nós tenhamos o entendimento de que o tempo que nós temos aqui nessa terra é um presente de Deus, para que nós possamos, né, ao final da nossa peregrinação aqui na terra, olharmos para Deus com alegria e falarmos, Deus, eu entrego o meu melhor. Fui fiel no pouco, Senhor, os talentos que o Senhor me deu, eu não enterrei, eu coloquei e fiz multiplicar. Amém? Deus deu a cada um de nós dons e talentos específicos, especiais. Nós não podemos enterrar esses talentos, nós não podemos esconder esses talentos, nós não podemos nos omitir do nosso chamado, daquilo que Deus nos confia. E esse entendimento precisa fazer mudança, transformação nas nossas atitudes. Porque nós temos que viver o melhor de Deus, apesar das circunstâncias. Né, eu vi um post hoje, acho que foi hoje, no como é que chama aquele trem? No Instagram, né? Aí a pessoa falando, né? O melhor de Deus está por vir. Não, queridos, o melhor de Deus já veio. Jesus Cristo, Ele já veio, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Então o melhor já veio, basta nós usufruirmos desse melhor com intensidade, com sabedoria, com graça. Que nós não fiquemos sempre esperando, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, e não vem. E como assim não vem? Já está na sua vida, o Espírito Santo habita em ti, e você pode todas as coisas, amém? Esse Deus já habita em você, Ele nunca nos abandona. Amém? Então, eu vejo com muita clareza que muitas vezes pessoas têm reflexões rasas, né? Ou nunca pararam para pensar, né? Achando que o sucesso e felicidade são frutos ou são resultados das realizações, do dinheiro, do sexo, do poder, enfim, pessoas que têm um pensamento raso, que baseiam a sua vida nessas coisas passageiras, fúteis.
E nós precisamos aprender que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, na nossa fraqueza. Nós precisamos ter o nosso coração aberto para sermos fortalecidos no Senhor, termos o nosso caminhar aperfeiçoado pelo Senhor, na presença do Senhor. Então nós precisamos nos colocar diante disso, sabendo que o Senhor tem por nós. Porque eu posso muitas vezes tentar ver pessoas que são chamadas de heróis, pessoas, né, que tiveram uma existência, né, muito grande na Terra, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, quem mais? Né? O Nelson Mandela, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Platão, Aristóteles, Freud, pessoas que, né, na sua área de atuação, no seu métier, fizeram coisas fabulosas. E muitas vezes pessoas tomam referências em cima das ações dessas pessoas, que quer queira, quer não, são importantes sim, mas se esquecem que existe uma referência incomparável para nós, e inevitável, Jesus Cristo. Amém? É a maior referência que nós podemos trazer para nós. Jesus de Nazaré é incomparável, inevitável. Por quê? Porque Ele age em nós, transforma as nossas vidas. E quando nós olhamos para Ele, nós nos direcionamos por Ele, nós temos a vida acrescentada, transformada, e faz com que nós nos tornemos pessoas mais capazes de superar a nossa própria existência. Por quê? Porque muitas vezes o mundo em si, a sociedade que nós vivemos em si, ela se prende em si mesma, olha para dentro de si mesma. Né? Nos estudos teológicos, isso se chama imanência. Né? Imanência é o quê? É a pessoa que está em si como princípio e fim em si mesmo. Então o mundo hoje, ele é trilhado por essa imanência, por esse egoísmo, por esse egocentrismo. E quando isso acontece, a pessoa não é capaz de experimentar a transcendência. A transcendência é justamente o oposto a isso. Quando nós nos rendemos a Deus, quando nós nos entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos nos habilitando a essa transcendência, que é a existência de Deus em nós, que é a existência do Senhor em nós. O Espírito Santo habita em nós, e nós nos fazemos disponíveis, abertos a uma causa maior do que nós mesmos somos. Amém? Quando nós nos transcendemos, quando nós vivemos a transcendência daquilo que Deus tem por nós, nós habilitamos a nossa vida para vivermos algo que é maior do que nós mesmos e que está fora de nós. Amém? Por isso que se fala existência, a nossa existência. Por que a gente fala existência? É existência, né? Está fora de nós mesmos, vivendo para fora. Porque quando nós falamos que o homem, né, imanente, ou seja, o homem que vive para si mesmo, ele carrega dentro de si um vazio do tamanho do nosso Deus. O seu coração está vazio, porque não habita nele o nosso Deus, não habita nele, então isso vira um vazio, e esse vazio perpetua na vida dessas pessoas. Elas vivem dissolutamente, vivem buscando preencher esse vazio em prazeres, em bebidas, em drogas, em coisas que não agradam ao Senhor, em coisas que os afastam mais ainda do Senhor, em coisas que vão fechar em si mesmos. E aquilo não traz alegria, não traz paz, não preenche, é uma perpétua insatisfação. Pessoas que vivem dentro de si, fechadas dentro de si, elas não se permitem viver o melhor de Deus, viver a presença de Deus e ser transformado para fora, ser levado para fora. Igreja, queridos, igreja não é simplesmente isso daqui. Igreja não é um templo fechado. Igreja, no seu original, eclésia, do grego, significa jogados para fora, lançados para fora. Nós somos projetados por Deus para fora e não para dentro. Não para ficarmos aqui presos, mas irmos para fora, anunciarmos a boa nova, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Agostinho, né, que é chamado de santo, ele orava repetidamente ao Senhor, dizendo: ó Deus, inquieto bate o meu coração, enquanto não descansar em Ti. Que coisa maravilhosa, né? O nosso coração fica inquieto, enquanto nós não descansamos no Senhor.
Quando nós aprendemos a descansar no Senhor, não importa o que está acontecendo à nossa volta, a paz do Senhor traz quietude no nosso coração, traz paz no nosso coração, traz certeza no nosso coração, certeza de vitória, certeza de bênção, certeza daquilo que o Senhor tem por nós. E é isso que vai nos alimentando, nos fazendo viver essa transcendência, saindo dentro de nós e indo para fora, indo, longe de nós mesmos, mas para aquilo que o Senhor tem para nós. É muito claro para mim, queridos, que quando nós vivemos essa transcendência, nós não nos encaixamos no sistema. Nós não conseguimos nos encaixar no mundo. Não sei se vocês percebem isso, mas eu às vezes percebo quando eu estou em algum lugar. Sabe aquele lugar que você não está bem, não está legal? Se você vê as pessoas, às vezes você tem que ir num evento ou numa situação, e aí você percebe, você não está encaixando naquele lugar, você está doido para ir embora. Nós não nos encaixamos no mundo, queridos. Nós fomos criados por Deus para vivermos na presença dEle. Quando nós nos encaixamos na presença do Senhor, nada do que vem de fora vai nos afligir, vai nos afetar, vai nos atrair, porque muitas vezes a tentação vem, O Thales fala na música dele, o pecado vem e me chama, não é? Não tem uma música do Thales que é assim? Mas eu escolho Deus, ele fala isso. Eu escolho ser amigo de Deus. Então o pecado vai nos chamar. Todos os dias, nós temos que escolher. Nós temos que escolher e entender que nós não nos encaixamos nesse mundo do pecado. Nós não nos encaixamos. O prazer que ele oferece é um prazer momentâneo, um prazer passageiro, um prazer que nos leva para baixo. Então nós precisamos termos esse entendimento, nós somos projetados para fora, ir além dos nossos próprios limites, e isso só é capaz quando nós tomamos posse do nosso chamado, daquilo que Deus nos chama para fazer, independente do lugar onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, com a sua vizinhança, é ali que o Senhor vai te usar. É ali que o seu amor, o amor de Deus vai inundar o seu coração e vai transformar a sua história, vai fazer com que você realmente viva a plenitude, o significado da sua vida. Nós carregamos, queridos, no nosso coração uma bagagem de eternidade. Nós precisamos entender isso. Todas as vezes que vier um convite para aquilo que é passageiro, lembre-se da eternidade com o Senhor, lembre-se daquilo que o Senhor tem para você, é eterno, é a memória do paraíso que está em nós. O amor do Senhor nos constrange e nos faz viver essa história, vivermos para fora. Temos que caminhar famintos, inquietos e insatisfeitos para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Porque vamos viver aqui talvez 70, 80 anos, alguns 90, 120. Mas a eternidade é no Senhor. Então, muitas vezes nós perdemos o sono por causa dessa vida. Muitas vezes nós perdemos sono preocupados com as coisas deste mundo. Muitas vezes nós nos endividamos porque compramos aquilo que de repente não precisava comprar. Então nós vamos, causando em nós mesmos os nossos flagelos. É como se a gente ficasse esfaqueando a gente todo dia. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu vou, indo para o buraco, vou, derramando, caindo, quanto mais a gente cai, mais a gente tem, sequelas. Queridos, não está na hora de a gente continuar caindo, está na hora de a gente se levantar, se erguer e olhar para o alto, o consumador da nossa fé. É Ele quem tem que nos direcionar. É Ele quem tem que nos dar as respostas. Muitas vezes nós saímos buscando respostas
para a gente levantar da cama. O que vai me motivar a levantar da cama hoje? Puxa vida, vou ter que levantar, vou ter que ir para aquele trabalho, encontrar aquele patrão e ver aquelas pessoas, não sei o quê. Muitas vezes vem uma angústia no nosso coração, não quero isso, não quero levantar, quero ficar dormindo e etc e tal. Queridos, Deus te deu cada dia para você viver com toda a sua intensidade. Não desanime nesse momento, não desanime. É hora de ir à frente, de marchar, porque o Senhor é contigo. E a sua resposta vem da resposta de Deus na sua vida, vem do poder de Deus agindo na sua vida. Então, se vem dificuldade, se vem barreiras, se vem coisas difíceis de ser transponíveis, creia que o Senhor está contigo. O Senhor está contigo e vai te ajudar nessa batalha. Você não está sozinho. Tem um psicólogo norte-americano que ele fez uma pesquisa lá, um cara chama Carl Jung, e ele fez uma pesquisa com os seus pacientes, e ele viu que 1/3 dos seus pacientes não era diagnosticado como neurose, mas sim pela falta de sentido nas suas vidas vazias. Isso pode ser definido como neurose geral da nossa época. Tem um monte de gente neurótica no nosso mundo, vivendo dessa maneira, por quê? Vidas vazias. Eu falei aqui, a pessoa que não tem Deus, que vive para si mesmo, ela tem um vazio do tamanho de Deus dentro de você. E não há neurose que seja curada dessa maneira. Por isso nós podemos dizer que nós nos tornamos pessoas felizes. Não nos tornamos pessoas felizes perseguindo a felicidade. Nos tornamos felizes quando nós vivemos uma vida com significado. Amém? Eu já falei aqui sobre isso. Não adianta você colocar como objetivo de vida, eu quero ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. Nunca você vai ser feliz. Por quê? Porque a felicidade é a sua jornada e não o seu destino. Amém? A felicidade tem que ser a nossa jornada. Enquanto caminhamos, nós vivemos felizes, por quê? Porque nós temos uma vida com significado, com propósitos. Amém? A nossa vida não é fútil, a nossa vida não é do Zeca Pagodinho lá que deixa a vida me levar, não. A nossa vida é uma vida com propósito, com direção do Senhor. Mas então, o que seria ter uma vida com significado? Tem uma percepção de que nós temos que entender, que nós somos dirigidos sempre por alguma coisa na nossa vida. Tem algumas pessoas que são dirigidas, ou são direcionadas, ou controladas por um ressentimento, por uma culpa, por um medo, por um desejo de vingança. Tem gente que direciona a sua vida para se vingar de alguém que fez mal para ela. Tem gente que direciona a sua vida de acordo com o desejo do pai. O pai quer que ele seja advogado, então ele vai ser advogado porque o pai quer. E às vezes isso não é o significado daquela pessoa e ela nunca vai conseguir ser feliz. Às vezes nós nos dirigimos a nossa vida por uma culpa do passado. Então, porque nós fizemos alguma coisa errada no passado, nós não nos permitimos viver na presença de Deus, porque fala, puxa Deus, eu fiz tanto mal no passado, porque eu não mereço o seu amor. O nosso Deus é um Deus de amor incondicional. Amém? Não importa o que fizemos, A palavra de Deus diz que os nossos pecados estão no mar do esquecimento, estão lá. Se arrependeu, amém, passou, queridos. Segue uma vida nova a partir de hoje. O Senhor tem amor por ti, independente daquilo que você já fez no seu passado. O seu passado não pode determinar o seu futuro. É o seu presente, cada dia, cada dia, cada dia. Nós precisamos entender isso. E não são poucos, queridos, que vivem em função do trabalho. Eu tive um colega de trabalho uma vez, que ele trabalhava de segunda a segunda na empresa. Era uma indústria, a indústria rodava 24 horas.
E ele todos os dias ia no trabalho. E passava, chegava às 6:30 da manhã, saía 10 horas da noite. E ele era gerente industrial. Aí eu perguntei para ele uma vez, né, mas por que você fica aqui igual louco, trabalhando todos os dias? Aí ele falou, aqui eu tenho paz, porque se eu for para casa eu não vou ter paz. E casado, tinha 3 filhos, imagina. Entregou a sua vida para o trabalho. Conheço pessoas que falaram, não vou ter filhos, porque eu quero dedicar a minha profissão, então não posso ter filho que vai me atrapalhar. Conheço pessoas que fazem, né, o que for preciso para prejudicar o outro no trabalho, querendo uma promoção. Nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas, porque essas pessoas que vivem, né, movidas por essas motivações erradas, elas não conseguem ter uma vida de significado. Vão estar, né, constantemente insatisfeitas, sempre com o vazio presente dentro de si. Então, precisamos entender que existem 3, né, níveis distintos da nossa vida, da nossa forma de viver. O primeiro, que é o mais comum, que é o nível da sobrevivência. Né? Qual que é o nível da pessoa que vive, né, para sobreviver? É aquela que não vive, apenas existe. Né? O cara que vive para sobreviver é aquele cara que, né, faz o dia dele para ter o pãozinho e a carne para cozinhar, né, no dia. E aí no dia seguinte ele faz aquilo de novo. E no dia seguinte ele faz aquilo de novo. E no dia seguinte ele faz aquilo de novo. E ele vai vivendo cada dia para botar o pão dentro de casa. Ele está sobrevivendo. É aquele cara que, na sua expressão literal, a ênfase dele está na escassez. Então, como ele vê a escassez o tempo todo na frente dele, queridos, ele fica igual louco para tentar tampar o buraco. Tampar o buraco. Tampar o buraco, e fica naquela loucura todo dia, tampar o buraco. Amanhã tem esse buraco para tampar. Amanhã tem aquele buraco para tampar. Ele não consegue viver. Ele não consegue viver. Ele apenas existe. Cada dia dele é um pão a mais, é um nível a mais, é uma dificuldade a ser superada. E hoje em dia, muitos de nós estamos nessa vibe aqui, queridos, nesse nível. Tamanha a dificuldade que a vida nos impõe. Mas nós temos que avançar. O segundo nível, né, dentro desses níveis distintos da nossa vida, é o nível do sucesso, que eu falei aqui logo mais cedo. Que é o que o sucesso? Tem a ver com o nosso conforto, com o nosso prestígio, com relacionamento, com realização profissional e com relacionamentos satisfatórios. Aí a pessoa fala, não, a pessoa de sucesso é aquela que pode escolher, né, onde que ela vai passar as férias no final do ano. Então, se a pessoa consegue escolher onde vai passar as férias, então ela pode ser tida como uma pessoa de sucesso. Será? Às vezes a pessoa fala, não, vou passar as férias, né, no sítio lá da minha família, ou, sei lá, vou conseguir ir para Orlando, na Disney. Ah, não, eu vou conseguir ir lá em Guarapari. Olha, que bênção, irmão. Mas é importante que isso é mais além, né? Eu posso afirmar que uma pessoa é bem-sucedida só por causa disso? Será que é só por causa disso? Será que eu posso medir o sucesso de alguém por aquilo que ela pode ter? Aí eu trouxe aqui, eu peguei na internet, uma pesquisa. E essa pesquisa é interessante, eu queria que você ouvisse com atenção. Foi feita no início do ano 2000, né? E essa pesquisa, ela pegou e simulou o nosso planeta Terra, né? O nosso mundo, como se fosse uma vila com 100 pessoas. Imagine, então, que o universo, o planeta Terra, tem só 100 pessoas. E dessas 100 pessoas, 57 são asiáticas. Pensa lá na China, Japão, Vietnã, etc. e tal. 21 são europeias. 14 são americanas, somando a América do Norte, a América do Sul e a América Central. E 8 africanos. Dessas 100 pessoas,
52 seriam mulheres e 48 homens. Olha o desbalanceamento aí, né? Já tem mais mulher do que homem aqui. Isso sem contar os que são nenhum nem outro, né? 70 são não brancos e 30 brancos. 6 pessoas possuem 59% da riqueza da vila. Então, 6 pessoas, imagina uma vila com 100 pessoas, só 6 detêm quase 60% da riqueza lá daquele lugar. Para você ver como é que é o nível de distribuição de renda no nosso planeta. 80, olha só, 80 dessas 100 pessoas viveriam em casas inabitáveis. É muita coisa. 50 sofreriam de desnutrição. Uma teria computador e apenas uma teria formação universitária. Ouvindo isso, você se considera vivendo uma vida de sobrevivência ou uma vida de sucesso? Porque muitas vezes, quando nós olhamos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, nós achamos um monte de problema e um monte de dificuldade na nossa vida. Só que quando nós olhamos o todo que está à nossa volta, queridos, a gente vê que a situação ainda é um pouco mais difícil. Então, hoje, a nossa pauta, a nossa direção, né, é sempre em relação a alguma coisa que está faltando. Sempre vem uma sensação no nosso coração de que está faltando alguma coisa. Puxa, mas para mim ser feliz, está faltando alguma coisa ainda, Deus. E vem sempre essa sensação de está faltando. Não, está faltando alguma coisa. Eu quero isso, quero aquilo. Tem pessoas que são insaciáveis. Né? Tem uma coisa, aí não satisfeita, querem ter outra. Aí vê alguém tendo, quer ter também, vai, compra e faz aquela confusão toda. Por quê? Porque está lá preenchendo o vazio. Está preenchendo o vazio, que só Deus pode preencher. Então vem aquela velha questão para nós, né? Que, né, o sucesso não vai trazer satisfação na vida da pessoa. O sucesso não vai trazer satisfação, não vai trazer felicidade. Então tem que vir para nós, então, o terceiro nível. Nós falamos então da sobrevivência e do sucesso. O terceiro nível é o quê? O significado. Então, quando nós passamos para esse nível e nós aprendemos a viver uma vida não preocupada com a sobrevivência, não preocupada com o sucesso, mas para ter uma vida de significado, então nós passamos para um outro nível. Né? Tem um psicólogo, né, norte-americano também, que criou uma pirâmide, né, para quem fez administração ou trabalha com gestão de pessoas, né, é um cara chamado Maslow. Ele criou uma teoria, né, da escala de necessidades do ser humano. Essa teoria é muito antiga, né, já foi estudada, reestudada, e muitas teorias de gestão de pessoas, né, tomam como base essa teoria de necessidades, ou hierarquia das necessidades humanas, ou seja, ele acredita que o ser humano, né, provado por suas pesquisas, que o ser humano ele tem que ter as suas necessidades satisfeitas de maneira organizada e de maneira hierarquizada. Ou seja, para me chegar no nível 3, eu tenho que passar pelo nível 1 e nível 2 primeiro. Vou falar e vou explicar rapidamente para vocês. Né? O primeiro nível é o que se diz das necessidades fisiológicas. É a necessidade de comida, roupa, moradia, sexo, sono e tal. A pessoa não consegue viver se não tiver esta necessidade fisiológica atendida. Então, antes de eu ter a próxima escala de necessidades suprimida, eu tenho que primeiro ter a minha necessidade fisiológica atendida. Senão, eu não consigo ter uma evolução na minha necessidade, ou uma evolução na minha vida.
né? Então eu tenho que ter, então, a necessidade fisiológica. O segundo nível é a necessidade de segurança, de proteção, de controle, de prevenção, de garantias. Então, quando eu tenho, né, as minhas necessidades fisiológicas satisfeitas, então eu preciso ter segurança, saber que se eu sair ali, eu não vou ser atropelado, saber que se eu for, né, para o meu trabalho, não vai vir alguém e me dar uma bala perdida. Então, essas necessidades de segurança trazem conforto e crescimento na estrutura emocional da pessoa. E ela então passa então para o terceiro nível, que são o quê? As necessidades sociais, a afeição, aceitação, convivência, amizade, amor. Por isso que eu digo muitas vezes, e eu quero falar para a igreja aqui, né? Muitas vezes nós vamos falar do amor de Deus para uma pessoa que está na rua, um mendigo, que está com fome, com frio, com sede. Você vai falar da afeição, do amor de Deus por ele, ele vai te dar uma pedrada. Às vezes ele pode até te atender, mas ele não vai ser tocado. Por quê? Porque a necessidade fisiológica dele não está atendida. Por isso que muitas vezes, né, eu compartilho com a visão do pastor Tiago Guedes. Ele faz um trabalho social forte para esses moradores de rua. Para quê? Para levar o pão, para levar respostas para essa necessidade fisiológica, porque dando o suporte para isso, dando segurança para essa pessoa, ela vai estar mais suscetível, então, para o quê? Para esse relacionamento social, para aceitar a afeição, o amor da igreja por eles. E o nosso amor vai ser, né, dito e falado por eles com aquilo que nós oferecemos, com aquilo que nós damos, com aquilo que nós, né, tiramos dessa necessidade dele. Então, quando eu dou pão, quando eu mato a fome dele, quando eu dou um cobertor, eu estou indo além de falar do amor. Eu estou preparando o terreno para quê? Para que ele tenha capacidade de se relacionar com o outro, tenha capacidade de falar, não, puxa vida, eu preciso tomar um banho, eu preciso me regenerar, eu preciso largar as drogas, eu preciso buscar minha família. Então, o quê? É uma mudança que se faz a partir das necessidades que são atendidas. E nós precisamos aprender nisso. Nós só vamos conseguir ter uma vida de significado quando nós superarmos em nós mesmos essas necessidades. Porque das necessidades sociais vem para as necessidades de autoestima, autoaceitação, admiração, reconhecimento e, por fim, as necessidades de autorrealização, poder criativo. Isso só acontece em nós, queridos, quando nós estamos plenos desse amor de Deus, plenos dessas satisfações, dessas necessidades atendidas. E é dessa maneira que nós nos aperfeiçoamos, é dessa maneira que nós vamos vivendo a cada dia um crescimento na presença de Deus. O crescimento espiritual, nós não podemos ficar só do lado religioso, tem que ser no lado prático também. Por isso que nós fazemos aqui, né, cesta básica, fazemos, né, doação de roupas, por quê? Porque tem gente que está necessitando dessa parte fisiológica, está precisando de comida em casa e não tem. E que bom chegar aqui, louvar ao Senhor, glória a Deus, eu te amo, meu irmão, e etc. E a pessoa chega em casa e não tem o que comer. Quem está me entendendo, queridos? Nós precisamos aprender. Salomão, ele deu um testemunho pessoal, muito forte para nós, está lá no livro de Eclesiastes. Depois você lê esse livro, né, é um livro tremendo. E Salomão, ele fala que ele fez de tudo na vida. Ele passou por tudo na vida. Ele experimentou de tudo na vida. E ele chegou no final da vida. O que ele falou? É tudo vaidade. Vaidade das vaidades. Salomão, né? Foi quem foi, né? Filho de Davi, todo mundo sabe da história, né? Construiu o templo de Jerusalém, fez tudo e aconteceu, mas ele percorreu as trilhas erradas. Ele caminhou por caminhos tortuosos. Ele se perdeu no meio dessa caminhada maluca dele. E ele chegou e falou: puxa vida, é vaidade das vaidades. Amém? Está lá, vamos ver aqui um pedacinho de Eclesiastes 2. Eclesiastes 2.
Aleluia. Nós já estamos terminando, tá? Olha o que diz aí em Eclesiastes 2, a partir do verso 1. Disse comigo, no meu coração, ora vem, e eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regindo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim, isso é Salomão, né, falando, queridos, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de toda a espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que enverdeciam árvores, adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados, ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, as delícias dos filhos dos homens, instrumentos de música de toda espécie. Fui engrandecido, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos. Não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei em todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Amém. Penso para mim que Salomão aqui estava vivendo um momento de depressão profunda, né? Mas foi um momento em que ele caiu em si e percebeu que toda a vida que ele tinha construído, tudo aquilo que ele tinha empreendido na sua vida, todo o seu caminhar, todo o seu agir, todas as suas posses, todas as suas, todos os seus exageros, não surtiu nenhum efeito na vida dele. Muito pelo contrário, trouxe essa sensação de que não havia nenhum proveito debaixo do sol, ou seja, não há proveito, é tudo vaidade. Por quê? Porque lhe faltou um significado para a sua vida. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar direcionada por este significado. E o nosso significado tem a ver com a eternidade. Nos leva a entender que o segredo do sentido da vida está na experiência do cotidiano à luz da eternidade. Porque tudo que eu olho para dentro, para o aqui e agora, para o presente, é tudo vaidade. Mas tudo que eu faço perseverando para a eternidade, é o que vai trazer sentido para a nossa vida, é o que vai trazer alegria para a nossa vida, é o que vai trazer essa paz no nosso coração, esse entendimento no nosso coração. Por quê? Porque Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Então, queridos, pensa bem antes de você ficar botando planos na sua cabeça. Busca no Senhor, porque é Ele quem vai dirigir os seus passos. É Ele que tem o melhor caminho para você. É Ele quem tem a melhor direção para você. É Ele que tem o melhor propósito para você. Eu falo aqui de carteirinha, queridos. Nenhum proveito haverá na sua vida se não for pelo significado da eternidade, do poder do Senhor na sua vida para a eternidade. Tudo que Ele plantou no seu coração tem a ver com a eternidade, não com aqui e agora.
Você pode ser feliz aqui agora, vivendo uma vida para a eternidade. Você pode ser uma pessoa de significado aqui, vivendo a dissoluta presença de Deus para que a sua eternidade seja com Ele. Seja na presença dEle, seja chegando para Ele dizendo, eu completei a carreira, né? Como é que diz lá? Combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu fui até o fim, eu estou aqui, Senhor, agora eu quero a coroa, que me é de direito, né? Dá agora a coroa da justiça que está me guardada. Esta é a nossa percepção, a coroa do Senhor para nós na eternidade. O amor de Deus, Ele nos vê para a eternidade, não simplesmente para agora. Ele quer nos abençoar agora, mas Ele quer nos ver na eternidade. Ele quer que nós tenhamos uma vida de significado, mas além de nós mesmos, não para dentro de nós, mas para fora, para a nossa transcendência, para a nossa existência no Senhor. Amém? Maslow tinha uma certa razão na sua teoria das motivações humanas, né? Mas ele esqueceu disso, que o homem tem no coração um vazio do tamanho de Deus, e que nós precisamos, né, e podemos viver uma vida de sobrevivência e de sucesso, mas é mais verdadeiro para nós que nós ansiamos por um significado e por respostas nas nossas vidas que nos conduzam para a eternidade, a eternidade que cabe no nosso coração. Amém? Então, nós podemos dizer aqui, para concluir a nossa mensagem, que eu posso dizer que as pessoas não têm medo de morrer. Elas, na verdade, têm medo de morrer sem saber por que viveram. Né? Então, nós não, né, a grande maioria de nós, queridos, né, nós não temos medo de morrer. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa morte não é o fim. Nós somos eternos, nós somos criados para a eternidade. Mas a grande questão das pessoas que vivem para si mesmas é porque elas não sabem por que vivem. Eu vi uma frase uma vez dizendo que quem não tem um motivo para morrer, não tem um motivo para viver. Então, se nós não tivermos um motivo para morrer, nós não temos um motivo para viver. Quando Jesus, né, Ele nos chama, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É morrer para si mesmo. Para quê? Para que Deus viva em nós. Cristo vive em mim. Né? Nós já morremos para nós mesmos, queridos. Né? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Ali nós estamos falando que nós entregamos a nossa vida, que nós podemos morrer para Deus. Por quê? Porque a nossa visão é uma visão de eternidade. O nosso propósito é um propósito de eternidade. O significado da nossa vida não se prende às coisas deste mundo, mas àquilo que é eterno para nós. Amém, queridos? Eu queria que você se levantasse nesse momento. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. O seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus
braços daquele que nunca me deixou. O sentido está em ti, meu Pai. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é. Em teus braços é o meu descanso. Abaixei. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu. Em teus braços. Aleluia. Em teus braços é o meu. Aleluia. Estamos em teus braços. Aleluia, Jesus. Aleluia. Recai em tua graça, aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo. Eu recaio. Recai em tua graça, aleluia. Recaio de novo. E se eu passar, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei. Que me guardas, tu és Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em meus braços é o meu descanso. Aquele que tem sucesso é aquele que sabe descansar em ti. Jesus é aquele que tem a ti. Oh, nada nesse mundo se compara a ter o teu amor, Jesus. Jesus. Oh, meu Pai, em teus braços é o nosso descanso. Aleluia. Jesus. Oh Deus, em teus braços é o nosso descanso, Senhor Deus. Nós nos rendemos ao Senhor, Deus, porque Tu és um Deus que nos ama, um Deus que nos chama, um Deus que nos convence de tudo aquilo que nós precisamos do Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos chamou para uma vida de propósito, o Senhor nos chamou para uma vida de significado, para uma vida de eternidade, para uma vida que não se vê em si mesma, mas se projeta para
para além de si mesmo. Nós nos rendemos ao Senhor nessa noite, Pai, para que a graça e a unção do Senhor derrame sobre nós. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Nos rendemos ao Senhor, a tua grandiosidade, a tua soberania, Pai querido, porque nos teus braços é o nosso descanso. Não há nada, Senhor Deus, que venha nos afligir, porque nos teus braços é o nosso descanso. A nossa vida é entregue ao Senhor, a nossa vida, o nosso sentido, o nosso propósito, a nossa direção, Pai. Nós nos dedicamos ao Senhor, nós nos entregamos ao Senhor nessa noite. Renova, Senhor Deus, a nossa vida nessa noite. Renova, Senhor Deus, o teu poder sobre nós essa noite. Renova, Senhor Deus, a tua graça e unção sobre nós essa noite. Que o teu Santo Espírito venha nos encher com abundância, com graça, com poder, para irmos além de nós mesmos, para sermos projetados para fora de nós mesmos, para olharmos para o outro e vermos os olhos deles como o Senhor os vê. Que nós tenhamos o amor do Senhor em nós, o propósito do Senhor em nós, que possamos construir uma vida de eternidade através da nossa vida e do nosso hoje, o hoje que é um presente para nós, que possamos ter um coração grato a cada dia, ao amanhecermos e sabermos que o Senhor tem para nós um presente precioso, o dom da vida que é construído aqui nessa peregrinação para a eternidade no Senhor, para vivermos com o Senhor nas casas celestiais, diante do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Encha-nos, ó Senhor, encha o nosso coração, tira de nós, Senhor Deus, toda a culpa, Senhor Deus, tudo aquilo que nós fizemos de errado, ó Deus, até hoje, que seja limpado, anulado, em nome de Jesus, que seja vertido o sangue de Jesus sobre nós, que venha nos lavar e nos dar alvas vestes, para entrarmos na tua presença confiadamente, no trono da graça, e recebermos do Senhor poder, graça, unção e autoridade, no nome de Jesus, Pai. Oh Deus, eu oro nessa noite, pedindo graça e unção sobre cada um aqui nessa noite, que cada um aqui saia renovado nessa noite, saia, ó Deus, encorajado nessa noite, Senhor. Saia daqui, Senhor Deus, como nunca antes saiu, mas sabendo que o Senhor é contigo, o Senhor é com cada um aqui, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, ó Deus, nos teus caminhos, nos leve de volta para casa em segurança, para que possamos, ó Deus, também viver um resto de semana abençoado no Senhor. Transforma, Senhor Deus, as nossas vidas, através de nós mesmos, através do teu poder sobre nós, ó Pai. No nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos a Ti, louvando e agradecendo. No nome de Jesus, Pai, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vai em paz, queridos. O Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Amém.